O sangramento de implantação pode ser muito confuso. E há sinais e coisas que você pode observar para ajudar a descobrir: será que são sinais da gravidez que estou esperando ou é apenas o início de outra menstruação? Estou aqui para ajudar as pessoas durante as 2 semanas de espera, quando todas estamos ansiosas para saber se a gravidez finalmente chegou. E uma das perguntas mais comuns que recebo é: ei, estou com um sangramento leve. Ainda não é hora de fazer o teste de gravidez, mas estou com um sangramento leve. Isso é sangramento de implantação ou é apenas o início da menstruação? E eu posso realmente ajudar você a descobrir isso. Neste vídeo, vamos abordar 4 tópicos principais. Primeiro, vamos explicar o que é o sangramento de implantação. Segundo, vamos ver como isso difere do sangramento menstrual ou do sangramento de um aborto espontâneo precoce. Terceiro, vamos ver as pistas que podem ajudar você a descobrir logo o que provavelmente é. E quarto, vamos ver alguns sinais de alerta, porque o sangramento no início da gravidez pode ser perigoso. E quero que você saiba quando deve falar com seu médico. Essas 2 semanas de espera são realmente difíceis. É o tempo entre tentar engravidar e esperar para ver se você está grávida ou não. Pode ser após a ovulação e a relação sexual programada. Pode ser após uma inseminação intrauterina ou talvez após uma transferência de embriões. E é convencionalmente chamada de espera de 2 semanas porque o ciclo menstrual tem, em média, 28 dias. E a ovulação geralmente ocorre no meio do ciclo menstrual, por volta do dia 14. E assim, do dia 14 ao dia 28, quando você pode ter outra menstruação, são 14 dias. É por isso que isso é chamado de espera de 2 semanas. Nesse período crucial, você pode estar procurando por quaisquer sinais de que a gravidez está chegando ou talvez que a menstruação está chegando. E você está observando alterações de humor, sensibilidade nos seios, manchas, implantação, sangramento ou talvez seja a menstruação. Neste vídeo, vamos falar especificamente sobre algo chamado sangramento de implantação. E vamos voltar um pouco ao que acontece durante esta fase do seu ciclo para ajudar você a entender. Então, na ovulação, o óvulo é liberado pelo ovário e deve entrar na trompa de Falópio e encontrar o espermatozoide lá. A fertilização acontece na trompa de Falópio. Então, quando um óvulo e um espermatozoide se fertilizam, forma-se um embrião. Esse embrião desce pela trompa de Falópio e deve se implantar na cavidade uterina cerca de 5 a 7 dias após a ovulação. Quando o embrião está totalmente formado, é chamado de blastocisto. Ele tem cerca de 100 a 150 células. E essa implantação também pode ocorrer após uma transferência de embriões. Portanto, na maioria das vezes, transferimos embriões blastocistos. E colocamos o embrião na cavidade uterina, onde ele pode se implantar. Às vezes, quando o embrião está se implantando, a maneira como o útero responde e aceita o embrião faz com que o revestimento uterino se desprenda um pouco. E se você notar manchas ou sangramento depois de saber que está grávida, pode olhar para trás e dizer: ah, aquelas manchas que eu tive eram sangramento de implantação. Realmente leva tempo para saber e perceber se o sangramento é realmente da gravidez ou da menstruação. E, claro, mesmo se você estiver grávida, leva tempo para descobrir se a gravidez vai continuar ou se você vai ter um aborto espontâneo. Portanto, grande parte do início da gravidez é apenas espera e incerteza. E o tempo dirá. Mas, enquanto isso, existem algumas maneiras de descobrir. Cerca de 30% das pessoas que sabem que estão grávidas podem olhar para trás e dizer: ah, eu tive sangramento de implantação. Isso é bastante comum em 1/3 das gestações totalmente normais e saudáveis. Então, tópico número 2: como isso é diferente? Como o sangramento de implantação difere da menstruação ou de um aborto espontâneo? Bem, como eu disse, você saberá com o tempo. Você tem um pouco de sangramento. Mais tarde, você faz um teste de gravidez positivo e tem um bebê, e percebe que era apenas sangramento de implantação. Manchas são comuns na gravidez. Manchas não significam necessariamente que será um aborto espontâneo. Mas se você tiver manchas e depois elas ficarem mais intensas, você tiver mais cólicas, e você tiver um teste de gravidez negativo, infelizmente, você percebe que o sangramento leve não era sangramento de implantação. Era o início da menstruação. E agora estou menstruada, vou me recompor e vamos tentar novamente.
o que for melhor para você. E então, é claro, se você tiver sangramento e souber que está grávida, mas perceber que a gravidez não vai continuar, seja um aborto espontâneo ou uma gravidez ectópica, ela simplesmente para de se desenvolver. Então você sabe, tudo bem, isso foi um sinal de alerta de que talvez essa gravidez não fosse continuar. Então, é tudo sangramento. Vem tudo do útero. Às vezes está relacionado à gravidez, às vezes à menstruação. Mas é o resultado que diz exatamente de onde veio esse sangramento. E eu sei que isso pode ser muito frustrante. Então, vamos ao terceiro tópico. Bem, quais são as pistas? Sei que você me disse para esperar e ver o que acontece, mas aqui estou eu. Estou na segunda semana. Estou com sangramento e manchas, e preciso saber se é sangramento de implantação ou menstruação. Então, existem algumas pistas que você pode procurar. Na verdade, há 6 coisas que você pode observar que podem lhe dar algumas pistas. A primeira é o momento. O sangramento de implantação geralmente ocorre cerca de 6 a 10 dias após a ovulação. Então, a ovulação, a fertilização, o embrião se desenvolve e se implanta no útero. Às vezes, essa implantação, como no 6º dia após a ovulação, pode causar um pouco de sangramento, mas pode levar alguns dias para que isso aconteça, mas geralmente é precoce. O sangramento menstrual ou o ciclo menstrual geralmente começa cerca de 14 dias após a ovulação. Pode ser 10 dias após a ovulação, pode ser 12 dias após a ovulação, pode até demorar mais, como 16 dias. Mas normalmente o sangramento menstrual ocorre um pouco mais tarde do que o sangramento de implantação. Pista número 2, cor. O sangramento da implantação é geralmente rosa claro, e o sangramento menstrual é geralmente muito mais escuro. Pista número 3, consistência. O sangramento de implantação é geralmente fino, aquoso e rosa claro, como eu mencionei. E o sangramento menstrual é um pouco mais intenso, de cor mais escura e consistência um pouco mais espessa. Pista número 4, coagulação. Quando você começa a ver coágulos e um fluxo mais intenso, isso é um sinal claro de que é menstruação. A quinta pista são as cólicas. O sangramento de implantação geralmente está associado a cólicas leves, mas as cólicas menstruais podem ser muito mais intensas e prolongadas. Sei que esse é um termo muito relativo. É muito pessoal. Às vezes, é só olhar para trás e dizer: "Ah, eu tive um pouco de sangramento, um pouco de cólicas, e depois passou." Já as cólicas menstruais se transformam em um fluxo mais intenso. As cólicas podem ser um pouco mais intensas. E a última pista é a duração do sangramento ou da mancha. O sangramento de implantação geralmente dura apenas 1 ou 2 dias, no máximo, 3 dias. Mas o fluxo menstrual, o ciclo menstrual, o período de sangramento dura de 3 a 7 dias. Vamos revisar essas pistas mais uma vez. Primeiro, o momento. O sangramento de implantação ocorre antes do que você esperaria que fosse a sua menstruação. Normalmente, 6 a 10 dias após a ovulação. Número 2, cor. O sangramento de implantação será rosa claro. Número 3, consistência. O sangramento de implantação será fino e aquoso. Quarto, coagulação. Não há coagulação no sangramento de implantação. Normalmente, a coagulação está associada à menstruação. Número 5, cólicas. O sangramento de implantação pode não causar cólicas ou causar cólicas leves. Enquanto isso, o sangramento menstrual pode causar cólicas muito mais intensas ou mais fortes. E, finalmente, duração. O sangramento de implantação dura normalmente de 1 a 3 dias, enquanto a menstruação pode durar de 3 a 7 dias. Sei que é frustrante quando você realmente quer saber, mas o sangramento de implantação geralmente ocorre antes que você possa fazer um teste de gravidez positivo. Então, você está tentando descobrir isso e espero que essas dicas ajudem. O quarto tópico são os sinais de alerta. Manchas e sangramento no início da gravidez podem ser um sinal de alerta de uma gravidez ectópica. Uma gravidez ectópica é uma gravidez que se implanta fora do útero. É mais comum na trompa de Falópio, mas pode ocorrer no ovário ou na pelve. Uma gravidez ectópica pode ser uma situação urgente. Pode estar associada à hemorragia interna e à necessidade de uma cirurgia para ajudar a pessoa grávida.
Portanto, se você estiver com sangramento e acabar tendo um teste de gravidez positivo, saiba que pode ser uma gravidez totalmente normal. Muitas pessoas com bebês lindos se lembram de ter tido sangramento no primeiro trimestre. Sangramento na gravidez pode ser um aborto espontâneo precoce. Mas também pode ser uma gravidez ectópica. Portanto, é importante manter contato com seu médico. Se você está na espera de 2 semanas, está com sangramento e está tentando descobrir se é sangramento de implantação, menstruação ou aborto espontâneo, espero sinceramente que este vídeo seja útil. Eu realmente entendo você e o desejo de saber exatamente o que está acontecendo, a espera é muito difícil. Curta este vídeo se você aprendeu algo, comente com suas dúvidas e não se esqueça de se inscrever neste canal.